Olá, meu amigo, minha amiga. É com alegria que nesse dia 17 de agosto de 2024 nós estamos aqui dando sequência à nossa maratona de Provérbios, hoje capítulo 17. Então nós vamos estar lendo, meus irmãos, o versículo 5, o versículo 9, versículo 13, versículo 22 e o versículo 28. Vamos orar para que Deus nos dê uma porção do seu Espírito Santo para que nós possamos entender melhor a sua palavra. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, meu Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me revista com o seu Espírito Santo e também que o Senhor dê uma porção do Espírito Santo a esse irmão ou essa irmã que decidiu assistir esse vídeo, nessa oportunidade, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Capítulo 17, versículo 5, Ele fala assim: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Então, meus irmãos, nesse versículo 5, Deus, o autor está passando para a gente que Deus tem um carinho especial com os pobres, E lá quando Cristo esteve nessa terra, meus irmãos, ele no livro de Mateus, capítulo 5, Cristo ele vai ali ensinar para o povo, naquele sermão que é chamado sermão, das bem-aventuranças, Então no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, fala assim, que bem-aventurado são os pobres de espírito, Então, não é apenas os pobres, mas os pobres de espírito, ou seja, a pessoa que anda no caminho de Deus, Não adianta ser só pobre para herdar o reino de Deus, Nós temos que andar com Deus, nós temos que ser cheio do Espírito Santo, Quando Cristo também lá no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 36, ele falou assim, que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma, meu irmão. Então, que nós possamos buscar viver em espírito, aquela pessoa que morre sem Deus, meu irmão, morrer sem Deus é você partir da pobreza para a miséria, Infelizmente é uma grande realidade. Nós acreditamos em Deus e acreditamos na Bíblia, Então temos que seguir o que Cristo nos deixou, Que a maior riqueza desse mundo é viver em Deus, é viver nos caminhos do Senhor. Então, seguindo aqui no versículo 9, meus irmãos, ele fala assim, 17:9: o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos, Então esse versículo aqui, meus irmãos, ele chama atenção para o perdão, que nós temos que estar sempre disposto a perdoar, aquelas pessoas que nos fizeram mal, para nós, para nosso próximo, Aqui ele está falando que aquela pessoa que perdoa, que está sempre disposto a perdoar, ele tem Deus em primeiro lugar como amigo. Que maravilha, meu irmão? Ter Deus em primeiro lugar como amigo, Em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, ele fala assim: se perdoardes os outros, o vosso Pai vos perdoará, mas se não perdoardes, também Ele não perdoará. Então que nós possamos abrir nosso coração, meu irmão, buscar a oração, buscar estar com Deus, buscar comunhão com Deus, Porque Deus é que nos liberta, do rancor, da raiva, do ódio, Então, partindo para o versículo 22, ele fala assim, 17:22: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar
os ossos, né? Então, aqui Salomão ele está chamando a atenção, meu irmão, para o seguinte: nós temos que viver, estar sempre alegre, né? Porque a tristeza, a pessoa que vive triste é como uma flor murcha, né? É como aquela árvore que perdeu a sua, né? Que perdeu a sua, né? Deixou, ela secou, né? Ela perdeu todo aquele aspecto de verde, né? Ela vira uma árvore sem graça, né? Algo que é triste de ver. Né, meus irmãos, que nós possamos, então é uma das coisas que a Bíblia também chama a atenção, que nós como filhos de Deus, nós temos que buscar sempre estar alegre, né? Sempre temos que buscar, né, e fazer por onde nós se alegramos, né? Viver em retidão, né? Ter uma vida correta. Aquelas pessoas que vivem em caminhos errados, caminhos tortuosos, elas trazem desgraças para a vida dela, né? Então essas desgraças, né, os frutos dos erros dela fazem elas viverem sempre tristes, né? Sempre abatida, né? É que no versículo, então, nós lemos o 22, agora vamos partir para o 28, que fala assim: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Né, meus irmãos? Então, lá no Nordeste existe um ditado, né, que falava assim, né, boca fechada não entra mosquito, né? Eu acho que a pessoa que inventou esse ditado, ela tirou um pouco da Bíblia. Lá no livro de Provérbios, meus irmãos, no capítulo que nós já lemos e refletimos, no capítulo 10, versículo 19, ele fala assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas quem refreia seus lábios procede sabiamente. E quantos de nós, meus irmãos, entramos em confusões, né, em coisas desnecessárias, né, em confusões desnecessárias por falar coisas que não devíamos, né, por falar coisas que não pensamos antes, não refletimos antes as possíveis consequências daquela palavra, né? Então, o que refreia sua língua, ele procede sabiamente, né? Então, meus irmãos, nesse capítulo 17, ele deixa para nós 5 lições principais, né? Primeira lição, que o que menospreza e humilha o pobre está insultando o próprio Deus, né? A segunda coisa que aprendemos nesse capítulo, né? O que perdoa afrontas terá Deus como seu amigo por primeiro, né? A terceira coisa que aprendemos, meus amigos, aquele que torna o mal como prática de vida, ele sempre está sendo atingido por coisas ruins, né? A quarta coisa que aprendemos nesse capítulo, meus irmãos, a pessoa que procura viver em alegria sempre está de bem com seu corpo e sua alma, né? E a quinta coisa que aprendemos nesse capítulo, meus irmãos, aquele que refreia sua boca age como sábio. Então a mensagem de hoje, desse dia 17, era essa, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Gostou do nosso vídeo, do nosso trabalho? Ajude-nos a evangelizar. Compartilhe com seus amigos, dê um like, comente aí no nosso canal do YouTube, para que a plataforma possa estar entregando o nosso conteúdo para outras pessoas. Amém? Obrigado mais uma vez.